Não está na sua pauta, mas a gente não tem problema nenhum de jogar batata quente no seu colo, que a gente sabe que você se livra bem do assunto, tem muita cancha para isso. A Petrobras acaba de anunciar um aumento brutal no preço dos combustíveis, 41 centavos para a gasolina, mais de 70 centavos para o diesel. Quase 80, né? Quase 80, né? O que é um índice que dá coisa de 15%, 16% de aumento no diesel. É muita coisa, é muita coisa. O que, obviamente, deve impactar nos índices de inflação, né, Ju? Bom dia para você. Com certeza. Foi um aumento grande, sim. Megali, bom dia para você, Sheila. Bom dia, Carlinha, bom dia aí para o nosso ouvinte. Então, a Petrobras aí confirmando que aumenta em 41 centavos por litro o preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras. Então, aqui a gente tem a divulgação do valor, como fica o valor aqui da gasolina, que agora sobe para R$ 2,93 nas refinarias. A gente sabe que até chegar para o posto de gasolina, ali para o consumidor final, tem os custos de distribuição, enfim, de concorrência, ali obviamente vai passar ali para o posto, mas a gente agora vai acompanhar o impacto final. Mas, de qualquer maneira, 41 centavos a mais de preço de gasolina é um reajuste forte, né? A gente já vê aqui, inclusive, o mercado financeiro se movimentando já em função disso, por conta desse reajuste, perspectiva de alta forte aí das ações da Petrobras. Hoje no mercado financeiro a gente já consegue olhar aqui o movimento, a bolsa ainda não abriu, mas o pré-mercado que a gente chama, a gente já consegue ver uma valorização forte aqui de 3% das ações da Petrobras no mercado futuro de Nova York, por exemplo. Isso quer dizer o seguinte: a Petrobras já há algum tempo, desde que houve aquela mudança na política de preços que veio junto com o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, havia já uma desconfiança de que a nova fórmula de cálculo dos preços de combustíveis no Brasil estava abrasileirada. Não era uma fórmula mais que seguia apenas os preços internacionais do petróleo e do dólar. Tinham outros fatores na fórmula que não ficaram muito claros o peso que teria de cada um. Então, me lembro quando entrevistei o presidente da Petrobras, inclusive, recentemente, ele falava que não tinha uma fórmula certa, assim, quanto pesaria cada coisa, que ele falava, depende do custo de oportunidade, depende de uma série de outras coisas que ele disse que era caso a caso, depende da concorrência de cada localidade, enfim. E no final das contas, o que estava acontecendo é que o preço dos combustíveis aqui no Brasil estava bem mais barato já do que em relação aos preços internacionais. E não estava muito claro até onde isso poderia chegar, se isso poderia causar prejuízos à Petrobras, enfim. Então, agora tem esse reajuste que, claro, para o bolso do consumidor é muito forte, mas, ao mesmo tempo, ele vem de uma vez por conta de um represamento que parecia que estava sendo feito para poder evitar os repasses de altas recentes do preço do petróleo que aconteceu no mercado internacional. Então, a Petrobras fazendo um movimento agora para demonstrar que não está causando prejuízos à Petrobras diante da desconfiança desse abrasileiramento de preços dos combustíveis, fazendo esse reajuste, porque a defasagem com os preços internacionais estava muito alta. Então, tem esse lado, olhando para a Petrobras, importante, porque a Petrobras não pode ser usada como política pública. O governo até pode usar uma parte do orçamento, por exemplo, para não repassar tudo para a população o que aumentar de petróleo, por exemplo, né? Agora, o que não pode é o governo usar a Petrobras para poder segurar preços de combustíveis para não pesar tanto na inflação. Então, tem esse debate forte no Brasil. Então, acho que a primeira análise é esse movimento que a Petrobras faz de reajuste, como uma espécie de resposta mesmo a essa desconfiança de usar a Petrobras como uma forma de segurar preços de combustíveis no Brasil, como já foi feito no passado, e a Petrobras tomou um enorme prejuízo e, inclusive, teve que responder por ações
judiciais aqui no Brasil, de investidores e fora, porque a Petrobras tem ações nas bolsas de valores, né? E quase quebrou a empresa naquela época, essa que é a verdade. Bom, há relatos de postos de combustíveis fechados em Salvador, mas é difícil saber, né, se a razão é o apagão que aconteceu agora há pouco em todo o país e que, na verdade, ainda resiste em várias partes do Brasil, como em Fortaleza, por exemplo, onde quase toda a cidade está sem energia elétrica, ou se tem alguma relação com o preço do combustível. Aí a gente vai ver com o balanço das horas. Torcer para os donos de postos não terem ouvido essa notícia ainda, né? Do aumento no preço dos combustíveis, deixar só para amanhã. Que esse apagão traga algumas horas de alívio, pelo menos. Será que o apagão vai trazer luz? Fala, Ju, rapidinho. Não, muito rapidinho, que você trouxe uma questão importante, que além dessa questão de segurar preços, é o que você falou, já tem muito relato de falta de diesel, principalmente, porque se a Petrobras vende muito barato aqui, os importadores eles não trazem, porque senão não dá para competir. E aí começa a faltar, porque a Petrobras não é autossuficiente em diesel, principalmente. Gasolina é um pouco menos, mas a gente tem que ficar de olho mesmo, porque não adianta se faltar, ficar barato, mas